Uma das coisas que nós precisamos entender para essa estação 25 é que nós precisamos realmente desconstruir o nosso sistema de crenças. Senão a gente vai viver uma vida toda dentro da igreja com o Egito dentro de nós. Então vamos lá. Nós estamos hoje na quarta praga. E a quarta praga é do capítulo Êxodo, no capítulo 8, verso 20 ao 32. Êxodo 8, 20 ao 32. Leia, irmão, leia a Bíblia, porque eu estou aqui somente levantando alguns pontos, algumas reflexões que nós estamos fazendo, e dentro dessas reflexões que verdadeiramente Deus possa alcançar a sua vida. Ao final desse vídeo, se você tiver interesse, a gente está trabalhando um grupo bem seleto realmente de homens e mulheres de Deus que tenham interesse em aprender sobre os processos mentais, sobre as questões emocionais, as questões da alma. Ao final vou estar dando maiores informações. Então vamos lá. Então, aproveitando, se você se interessa pelo tema de questões mentais, os nossos processos de crenças mentais, espirituais e a palavra de Deus, você é convidado para estar caminhando conosco. Então, se não é inscrito, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa Deus te usar nesse tempo para que você seja canal para outras pessoas. Então, dentro de Êxodo 8, do capítulo 20 ao 32, nós temos exatamente a quarta praga, que é a das moscas. Então, tem alguns destaques que eu vou estar fazendo aqui para que a gente possa refletir. O primeiro destaque que a gente dá é quando a gente está falando do nosso sistema de crenças. E essa desconstrução do nosso sistema de crenças. Então, quando Deus levanta a praga das moscas, ele estava justamente mexendo no sistema de crenças dos egípcios, porque dentro do que eles acreditavam, dentro da construção do sagrado para eles, existia um deus das moscas, que era Belzebu. Então, para os egípcios, Belzebu, sendo o deus das moscas, ele poderia fazer o milagre de evitar que essa praga acontecesse. Mas ele não evitou, porque a gente entende e percebe que o Senhor é Deus. Só Ele é Deus, só Ele é Deus, só Ele é Deus. Então, dentro dessa desconstrução, aí Deus começa a mostrar, olha, o Deus das moscas não é tão Deus assim quanto você imagina, porque o Deus verdadeiro é o Senhor. Então, vamos construindo. Segundo algumas pesquisas que eu fiz, essas moscas, eles foram mencionados como uma espécie de... O nome delas científico era Blatta orientalis. Era como um tipo de escaravelho, que eles tinham picadas dolorosas, eles destruíam roupas, móveis, cores, eles consumiam e tornavam tudo inútil, tanto de matéria quanto de comestíveis. E segundo alguns estudos que a gente estava percebendo, eles destruíam tudo, tanto nas casas quanto no campo. Então nada, a casa dos encantadores, dos magos, o palácio, todo o Egito ele foi devastado a partir dessa praga das moscas. Então, havia essas moscas, eles ficavam zumbindo, imagina, um enxame de mosca zumbindo, roendo e devorando tudo em toda a cidade. Aí a gente começa a perceber que a crise era tão grande, ninguém podia acudir ninguém, ninguém podia acolher ninguém, ninguém podia estar ajudando ninguém, porque cada um naquele momento estava lutando pela sua própria vida, pela sua própria sobrevivência, pela sua própria família. E foi o caos instaurado ali no meio do Egito, tá? Então, segundo aquilo que a gente pôde pesquisar, eles perderam toda a colheita, toda a erva, e o Egito ficou despojado, ele ficou totalmente assim destruído, não havia nada. Foi uma coisa que veio para abater realmente. Isso veio para mostrar o poder de Deus. Mas eu identifico o poder de Deus maior ainda aqui nessa questão
que os filhos de Israel não foram atingidos, eles não perderam nada, eles não foram atribulados. Gente, que maravilha, que bênção, que maravilha. Os filhos, existe todo um contexto de cenário de destruição, de luta, de uma coisa assim muito grande, destruindo tudo, e os filhos de Israel foram preservados. Eles não perderam nada, eles não passaram por esse conflito, por essa aflição e por essa tribulação. Aí a gente percebe nesse primeiro contexto que a gente está, tópico que a gente está analisando, é assim mesmo nos dias de hoje. E se a gente for analisar e observar, as mesmas estratégias do passado, elas se repetem no dia de hoje. Não é diferente, porque o mundo espiritual, ele vai se movimentando dentro de todas essas questões, então ele vai modificando algumas coisas, mas as estratégias principais, normalmente, elas são as mesmas. Lamentavelmente, nós, nos dias de hoje, nos afastamos muito do poder do Senhor e da autoridade de tudo aquilo que nós deveríamos estar vivendo nos dias de hoje. Então, vamos para uma segunda questão que é bem interessante da gente refletir. O primeiro acordo, assim, aí o faraó chama Moisés, bora entrar no acordo aqui, vamos fazer um negócio para que você tire essas moscas daqui, porque o povo está sofrendo, eu estou sofrendo, minha casa está sofrendo, então o tempo já, né, vamos um acordo. Só que o primeiro acordo que Faraó ele traz para Moisés era uma armadilha. Por quê? Ele diz assim, você adora aqui mesmo, e a partir dessa adoração de vocês, tudo bem vocês ficarem adorando aqui. Só que, por que numa armadilha? Porque o povo de Israel, naquele tempo, eles adoravam a partir de sacrifício de animais. E isso, para os egípcios, era uma abominação. E a revolta que poderia ocorrer se eles fizessem esse sacrifício ao Senhor no Egito, eles poderiam ter sido apedrejados, mortos, as pessoas poderiam ir contra eles com muita raiva, porque eles estavam indo contra tudo aquilo que para eles, os egípcios, era sagrado. Então, aí Moisés, instruído pelo Senhor, entendendo que aquilo realmente não iria dar certo. Faraó também sabia que não iria dar certo, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não estava inconsciente nesse momento. Pelo menos é a minha reflexão de agora, né? Então, aí o que é que ele faz? Ele disse, não, a gente precisa ter um caminho de distância para que a gente possa adorar o Senhor. O que é que eu aprendo com isso? Que eu não posso estar no mundo dizendo que eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu não posso estar no mundo dizendo que eu estou realizando algo para Deus. Eu não posso estar no mundo levantando, digamos, uma adoração e dizendo, Deus está aqui. Não é assim que funciona. Isso não é a minha palavra, é a palavra de Deus. O próprio Moisés percebe que havia uma situação ali que era uma armadilha. E hoje não é diferente. Quantas pessoas hoje vivem no mundo trazendo as coisas do mundo, entendendo que está na presença de Deus, adorando a Deus, quanto que na realidade estão sendo enganados. Nós precisamos desse distanciamento do mundo. O Egito, nós fomos tirados, assim como o dia Deus, ele tirou o povo do Egito, Jesus, ele vem nos tirar também desse Egito, dessa terra de submissão, de escravidão, de coisas ruins que o mundo nos oferece. Então nós precisamos ter muita clareza que não dá para eu estar no mundo levantando uma bandeira de que eu tô aqui oferecendo, sacrificando para Deus. A Bíblia nos orienta sobre esse distanciamento. A Bíblia nos orienta sobre essa separação. A Bíblia nos orienta que nós somos chamados para ser santos, e santo é separado.
E nós precisamos ter essa clareza, nós precisamos ter esse entendimento. Se eu não tiver essa clareza, se eu não tiver esse entendimento, eu vou viver uma vida cristã equivocada. Eu contaminada pelo mundo, vivendo no mundo, estando no mundo e achando que eu estou fazendo algo para Deus. Não, não é assim que funciona. Eu até gostaria que fosse, mas não é assim. Então não é como eu quero, não é como eu gostaria, não é a forma como eu penso. É o que a Bíblia tem nos orientado. E a Bíblia, ela é clara em nos orientar segundo aqui no Antigo Testamento, em Êxodo, no meio das pragas, que para nós levantarmos um altar de adoração e sacrificarmos ao Senhor em Cristo Jesus, nós precisamos ser separados do mundo. Separados. É isso que nós precisamos ser. Separados. Separados do mundo. Então, dentro dessa estrutura, Moisés, ele teve esse discernimento, ele teve esse entendimento, ele foi instruído pelo Senhor e ele decidiu seguir a instrução do Senhor. Se ele tivesse decidido seguir a instrução de Faraó e fazer esse acordo com Faraó, talvez a gente não imagine o tamanho da destruição que poderia ter ocorrido naquela época. Quantas vezes nós passamos por processos de aflição, de angústia e de perdas, porque nós não estamos sendo instruídos pelo Senhor. Porque nós estamos sendo instruídos por Faraó, nós estamos sendo instruídos por pessoas que não têm compromisso com Deus, nós estamos sendo instruídos por pessoas que estão instruídas pelo mundo. Como é que eu posso receber uma instrução de alguém que é instruído pelo mundo? Não! A instrução que eu tenho que receber é do próprio Senhor pela palavra de Deus. E decidir, assim como Moisés, seguir firme no propósito de ficar com essa instrução e seguir com ela até o final dos meus dias. É fácil? Não, não é fácil, é difícil para todo mundo. E eu realmente acredito que foi difícil também para Moisés. Eu realmente acredito que para Moisés, talvez em algum momento ele possa ter sido tentado. Poxa, mas Faraó, olha, seria tão mais fácil se a gente adorasse aqui, sacrificasse aqui, levantasse um altarzinho aqui para Deus, né? Te levanta o altarzinho, vamos, tá tudo bem, vamos adorar mesmo, né? Mas ele não, ele recebeu a instrução de sair com o povo e ele disse, não, nós precisamos ter uma distância para poder fazer aquilo que Deus tem nos instruído. Então, quantas vezes, isso é uma análise que eu preciso refletir sobre a minha vida, quantas vezes eu fui instruída por pessoas que estão no mundo e caí em armadilhas, entendendo que aquilo era de Deus e nem era de Deus. Então, a gente, enquanto cristãos, a gente precisa entender que nós precisamos viver separados do mundo. Nós estamos em Jesus. Cristo é o que conduz a nossa vida. Nós precisamos estar sendo orientados, aconselhados, instruídos pela palavra de Deus, por nosso amado Jesus Cristo, porque é Ele que tem nos dado essa instrução, é Ele, é nele que nós encontramos o livramento, é nele que nós conseguimos desconstruir o nosso sistema de crenças e começamos a tirar as instruções do mundo que simboliza o Egito e viver sobre a instrução da palavra de Jesus Cristo. E é esse entendimento que nós precisamos ter nesse tempo. Nós precisamos entender exatamente que o Senhor Jesus, Ele está nos instruindo para nós sermos separados, para nós levantarmos para Ele, sim, um altar de adoração, de louvor, de gratidão, uma vida separada de santidade, mas não no mundo, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, se eu estou no mundo e eu bebo dessa fonte do mundo, eu vivo no mundo, eu sou do mundo, eu estou no mundo, eu sou orientada pelo mundo, eu preciso rever os meus
os meus sistemas aqui de crenças, de entendimento, de percepção, porque não é isso que a Bíblia tem nos orientado, não é isso que a Bíblia tem nos instruído. Quando nós olhamos para Moisés, nós vemos que Deus, ele cumpre exatamente aquilo o propósito de Deus aqui nesse cenário, porque Moisés decidiu ouvir ao Senhor. E ele decidiu seguir as instruções de Deus. Talvez a gente possa estar em um cenário que nos desagrade, que nos deixe triste ou que nos deixe em situações de muitos conflitos. Mas eu quero provocar você nesse dia. Será que as instruções que você tem recebido é do Senhor? Será que você verdadeiramente pode dizer que eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo? Eu não sei. Eu posso analisar a minha vida a partir dessa fala. Mas a sua vida, quem tem que analisar, quem tem que avaliar, quem tem que refletir e pensar é realmente você. Que você possa refletir sobre aquilo que nós estamos compartilhando nessa manhã. Quero dizer para você que eu vou deixar um link aqui embaixo, caso você decida fazer parte do nosso grupo de treino mental. Nós estamos levantando isso justamente para dar orientação às pessoas que precisam sobre essas questões de saúde mental, ansiedade, redução do estresse, oscilação do humor. Então, é muita coisa legal que nós estamos trabalhando, nós estamos gerando isso em Deus. Então, se você tem interesse, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo. Que Deus abençoe tua vida, fica na Shalom do Senhor.